Graça e paz, cidadãos do reino. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você verá conteúdos relacionados ao reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, autoridade, missão da igreja, a vida de Jesus e coisas afins. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo, dê o seu like e compartilhe. Vamos ao conteúdo do vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre a unção e o ungido de Deus. Vamos iniciar lendo Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é exatamente a unção? A unção é o Espírito Santo. No texto que nós lemos, você vê que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ou seja, quando falamos de unção, estamos falando do próprio Espírito Santo. Ele é a unção. A unção é o poder de Deus sobre a tua vida. Através da unção, ou seja, do Espírito Santo, que nós conseguimos fazer as obras de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele tinha o Espírito Santo e era pelo poder do Espírito Santo que ele realizava milagres, curas, sinais e maravilhas. Ele mesmo disse em certa ocasião que sobre ele estava o Espírito Santo e o Espírito Santo havia ungido para curar, para libertar e para salvar. Quando Jesus entra na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele lê o texto do profeta Isaías. Veja o que diz a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus declara que o Espírito Santo veio sobre ele para o ungir. O Espírito Santo é a unção. Por isso Jesus Cristo ele também declarou para os seus apóstolos que deveriam esperar em Jerusalém até que pudesse ser revestido do poder do alto. O Espírito Santo, quando veio em Atos, ungiu cada um dos apóstolos para que eles pudessem operar sinais, milagres e maravilhas através do nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos de unção, não estamos falando de algo mágico que vem sobre as nossas vidas. Estamos falando do próprio Espírito Santo de Deus. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo é o óleo a qual Deus usa para ungir os seus servos, seus profetas, seus escolhidos. A palavra do Senhor diz em Zacarias: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Tudo que nós fizermos no reino de Deus só teremos êxito se tivermos a unção do Espírito Santo sobre nós. O próprio Jesus falou em João 15,5 que sem ele nada podemos fazer e que ele enviaria o Espírito Santo para estar sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não está apenas sobre nós, ele está em nós e através de nós. Essa é a poderosa unção do Espírito Santo que age na vida dos escolhidos do Senhor. Onde exatamente está a unção? A unção é inseparável do ungido. O homem de Deus tem unção nele, com ele e sobre ele. O Espírito Santo vem em nós, mas também ele age através de nós. Você não encontra a unção no parque, no shopping, no templo, nas igrejas, na denominação. A unção é encontrada no homem ungido, com o homem ungido e sobre o homem ungido. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito de Deus, que é a unção de Deus, ele vem apenas sobre os escolhidos, os seus servos, a qual são chamados para fazer uma grande obra. Portanto, a unção é inseparável do ungido, do homem a qual Deus escolheu. Nós observamos que, infelizmente, no tempo que nós vivemos, muitas pessoas querem a unção, mas não querem relacionar-se com o homem ungido para receber a unção.
Deus não libera a unção diretamente do céu, mas Deus libera a unção através de seus escolhidos. Deus libera a unção através do homem a qual ele ungiu. Esta unção, ela é transferível. Por isso, é impossível você buscar a unção e não se relacionar com pessoas que tenham a unção. É inevitável, se você quer a unção, você terá que relacionar-se com homens que tenham a unção. Você terá que lidar com um homem ungido se quiser obter acesso à unção. Vejamos 3 textos da palavra de Deus, a qual fala sobre o Espírito Santo, a unção de Deus em nós, sobre nós e através de nós. João 14:17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir desse texto, nós entendemos que o Espírito Santo, que é a unção de Deus, ele está em nós, ele habita em nós. A unção, então, está com a pessoa ungida. A unção está com o ungido. Em Lucas 4:18 nós lemos: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Observe a frase: o Espírito do Senhor é sobre mim. A partir disso nós entendemos que o ungido carrega o Espírito Santo sobre si. O ungido carrega a unção sobre si. E em 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Observe a frase: a unção que vós recebeste dele fica em vós. A partir desse texto nós entendemos que o ungido carrega o Espírito Santo consigo. Onde ele vai, ele leva a unção. Onde ele vai, ele leva o poder do Espírito Santo. Sendo assim, nós entendemos que a unção está com a pessoa ungida, a unção está sobre a pessoa ungida e a unção vai aonde a pessoa ungida vai. A unção é tão ligada à pessoa que foi ungida que muitas vezes somos levados a acreditar que a pessoa tem algum tipo de poder. Quantas vezes não olhamos para um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungido, e às vezes até pensamos que ele tem o poder, mas não é ele que tem o poder. Ele só age daquele jeito, só tem aquelas práticas, aquela atitude, ele só opera aqueles sinais, aqueles milagres e maravilhas por causa da unção que está sobre ele. Se a unção fosse retirada, ele não poderia fazer nada, porque nós, por si mesmo, não temos poder nenhum de fazer nada. Nós fazemos apenas porque a unção está em nós, está sobre nós, e onde nós andamos, nós levamos a unção. Veja bem, imagina uma jarra de vidro e dentro da jarra tem suco de laranja. Você deseja o suco de laranja, mas para que você tenha acesso ao suco de laranja que está dentro da jarra, você terá que lidar com a jarra. Nesse exemplo, a jarra é o homem de Deus, o ungido, e o suco de laranja é como a unção. Para que você venha lidar com a unção, você também terá que lidar com o homem de Deus, com o ungido. É impossível você lidar com a unção sem ter que lidar com o ungido. Portanto, sua capacidade de lidar com o ungido e de relacionar-se com ele determinará o seu acesso à unção. De acordo com a palavra de Deus, existem perigos em tratar mal o ungido que carrega a unção. Vejamos Salmos 89, versículo 20 em diante. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. A primeira declaração de Deus relacionada a Davi é:
encontrei a Davi, o meu servo, e eu o ungi com o óleo. Depois o Senhor diz, o meu braço o fortalecerá. Ou seja, o ungido, de acordo com esta palavra, ele é forte e insuperável, porque o próprio Deus que o fortalece. Portanto, você não pode derrotar uma pessoa ungida, porque você estará lutando contra o próprio Deus e ele te derrubará. O mesmo Salmo, no versículo 23, diz, eu derrubarei os inimigos perante a sua face. Todos aqueles que se levantam contra o ungido de Deus são derrubados, são destruídos. Por quê? Porque se o ungido tem a unção e o ungido são inseparáveis. Se Deus ungiu o seu servo, você não pode lutar contra este homem que é ungido. Você estará lutando contra o próprio Deus. De acordo com esse salmo, lá no versículo 23, nós não podemos nem odiar o homem ungido. Deus ele declara, ferirei aos que te odeiam. Deus está falando para Davi, todos aqueles que te odeiam, eu vou ferir. Ou seja, o próprio Deus é que luta contra aqueles que odeiam e lutam contra os seus ungidos. Quando Saul foi ungido, nem mesmo Davi quis ir contra a unção que estava sobre Saul. Davi já tinha sido ungido para ser rei. Deus havia prometido ele que ele ia reinar sobre Israel. Mas como a unção ainda estava sobre Saul, nem mesmo Davi foi contra Saul, porque Davi respeitava a unção que estava sobre Saul. Portanto, a unção é inseparável do ungido. Por isso, se você quiser a unção, você terá que lidar com o homem ungido, você terá que se relacionar com pessoas ungidas. Tudo o que Deus faz, ele faz através dos seus servos, os seus ungidos que ele estabeleceu nesta terra. Você não vai receber a unção, dons espirituais diretamente do céu. Você vai receber a partir de pessoas que já carregam a unção, que já carregam dons. Por isso, a unção é inseparável do ungido. E por isso, nós precisamos buscar nos ungidos de Deus receber a unção que ele carrega. Você não pode desprezar o ungido. Você não pode dizer que ama a Deus, que ama o Espírito Santo, que ama a presença de Deus, que ama a sua unção, mas despreza o ungido, porque a unção está no ungido. E tudo que nós formos fazer para Deus, nós precisamos da unção. Sem a unção eu posso até ter práticas, posso até ter atitudes, mas são práticas e atitudes comuns. Eu posso fazer coisa comum, a qual todo ser humano pode fazer, mas a unção, ela te capacita para fazer o incomum, para fazer o sobrenatural. Por isso que sem a unção nós não podemos fazer nada. Por isso que nós dependemos totalmente da unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O próprio Jesus Cristo, ele ficou 30 anos vivendo uma vida comum, sem fazer nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma maravilha. Mas quando ele foi a homem de Deus, João Batista, recebeu o batismo, recebeu a imposição de mãos e a unção foi transferida para ele, então a partir daquele momento ele começou a operar sinais, milagres, maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, ele começou a manifestar o poder do reino de Deus. Ele só manifestou o poder do reino de Deus quando ele recebeu a unção. Os próprios discípulos, para manifestar o poder do reino de Deus, precisaram também receber a unção. O próprio Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e depois disse, esperai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. É o poder de Deus, a unção do Espírito Santo que nos capacita, que nos qualifica, que nos equipa para exercer a obra do ministério. Sem a unção, nada podemos fazer, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a unção de Deus em nós, sobre nós e através de nós. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.